Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos falar um pouco a respeito de câncer de pele, doenças comuns da pele no inverno e o nosso convidado é o médico dermatologista, Dr. Caio Matos. Caio, é um prazer tê-lo aqui no programa e podemos explicar um pouquinho para os nossos telespectadores a respeito de doenças de pele, câncer de pele. Isso aí, muito obrigado, eu que agradeço o convite e vai ser um prazer a gente conversar sobre esse tema hoje aqui. Caio, então hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito das doenças de pele, inclusive, as mais acometidas no inverno. Por que nós devemos preocupar com a pele nessa época do inverno? Bom, Luciano, por vários motivos, né? Primeiro porque no inverno a transpiração corporal ela diminui, né? A umidade do ar também ela está mais baixa, isso leva a um ressecamento de pele. Também tem um fator que no inverno as pessoas bebem menos água, então a ingesta de água também diminui. E aumenta os banhos quentes e demorados, né? Então isso é um fator que agrava essas doenças de pele, porque o banho, por que que a gente fala sempre, né? Não tomar banho quente, não tomar banho demorado no inverno, por que faz tão mal para a Por pele que isso? o banho quente faz mal se no inverno é tão bom um banho assim mais Exato. quentinho, né, Caio? É bom porque às vezes trabalha o dia todo, é um momento de relaxar o banho quente, mas Exatamente. ele, por outro lado, ele agride a pele. Ele diminui o manto lipídico da pele. O manto lipídico é a oleosidade natural da pele. E essa oleosidade natural ela protege a pele de bactérias, vírus, micro-organismos em geral. Certo. E essa diminuição desse manto lipídico, ele leva a algumas doenças de pele que podem surgir ou agravar no inverno. Agora, falando em doenças que podem agravar no inverno, quais são as doenças que mais agravam no inverno? Bom, então as doenças são doenças de pele mais agravadas no inverno. Eu trouxe algumas fotos para a gente poder visualizar e comentar um pouquinho sobre essas doenças, né? Ok. Nessa primeira foto é um quadro de psoríase. A psoríase ela é uma doença genética, né? Não pega, então é importante a gente falar isso para as pessoas saberem que a psoríase ela não passa para ninguém, não pega, então você pode encostar, pode dormir junto, Eu acho que é o medo de abraçar. todo mundo que transmita, que passe de uma pessoa para outra, né, Isso, Caio? porque você vê que são lesões que são eritematosas, escamativas, ou seja, vermelha, de escama. E a psoríase tem vários tipos de psoríase, né? Tem a psoríase vulgar, que é a mais comum, que dão as lesões em cotovelo, em joelho. Tem a psoríase gutata, que são lesões que são mais disseminadas para o corpo todo. Certo. E elas agravam no inverno porque a hidratação da pele diminui, porque tem uma exposição, as pessoas se expõem menos ao sol, que também é um fator que agrava a psoríase. Olha só. Tem a outra patologia, é a dermatite atópica, né? Que é Essa é muito muito né? comum, então muito comum, principalmente na primeira infância, crianças até começo de 6 meses em diante já pode apresentar. Ela tende a melhorar na adolescência, mas pode chegar até na fase adulta. E a Certo. dermatite atópica, ela pode ir de um quadro agudo, como às vezes aquelas manchinhas brancas que a gente nota na pele, que muita gente acha que é verme, né? Exatamente, acha que é verme, Já né? chega no consultório, doutor, eu tô com uma verminose e tal. E Exatamente. não é assim, não é. É uma dermatite atópica, a criança pode até ter alguma parasitose, enfim. Mas é uma dermatite atópica e ela pode ir até um quadro mais grave, com ulcerações, que o paciente coça. Então, assim, a dermatite atópica, ela coça muito. Então, às vezes a criança vai dormir e a mãe, quando vai ver no outro dia no lençol, tá sujo de sangue, porque a criança coçou, E coça machucou, dormindo, né? É coça um ato dormindo e não percebe, involuntário, né? exatamente. E aí pode vir até essas lesões mais escoriadas, mais grossas, né? E pode fazer fissuras na pele e aí abre uma porta de entrada para bactérias Acaba e infeccionando tudo, né? infeccionando e às vezes tem que tomar até antibióticos para a gente controlar o quadro, né? E o banho quente é um fator agravante para o quadro de dermatite atópica, né? Certo. Essa outra patologia também é muito comum, que é a dermatite seborreica, que ela costuma pegar Certo. muito o T da face, que a gente pega sobrancelhas, a região do nariz, e ela dá um vermelhidão, dá descama, coça, e a dermatite seborreica também piora com banho quente, piora no inverno, o estresse piora, né, a dermatite seborreica, então quem vai precisar vestibular, quem vai fazer uma prova, quem E vem no hoje em dia ficar programa sem estresse tá difícil, quem né? vem num programa de televisão, então tudo isso tende a piorar essa dermatite seborreica, ela pode agravar por esses fatores, né? Certo. Aqui ela é muito comum na face, mas ela pode dar no tronco, pode dar no couro cabeludo, aquela caspinha também, né, que é mais comum.
Certo. Na região retroauricular, naquela foto dá pra gente ver bem que é uma lesão que coça, que incomoda e que atrapalha o dia a dia, né? Então também são doenças que são agravadas pelo inverno. Certo. Tem outras doenças que eu não trouxe foto, mas que é bom a gente falar também, dermatite de contato, então a pele fica mais sensível, então quem tem uma alergia a um detergente, a algum produto, vai agravar também. O fungos, né, é importante a gente falar, que às vezes toma um banho, seca, não seca muito bem, região inguinal, entre os dedos, e aí o fungo gosta de lugar quente, úmido e escuro. Exatamente. Umidade tá ali, Umidade. né? Então aí tende a proliferar essas doenças também no inverno. Ô, Caio, então se você puder comentar com os nossos telespectadores seus cuidados, pelo menos assim de uma maneira geral, com a pele nessa época do inverno. Então, o banho quente e demorado a, o principal medida que a gente tem que tomar de prevenção. Então, diminuir esse banho quente e banho demorado. Tem que ser um banho mais rápido e um banho de morno para frio. E na época do inverno é difícil, né, Caio? É complicado. Então, assim, mas hoje em dia existe tem alguns produtos que podem ser usados no banho. Então, tem hidratantes que pode usar no banho, tem hidratantes que a gente pode usar pós-banho. Então, é importante hidratar a pele após o banho. Então, se não der para diminuir muito a temperatura do banho, que pelo menos seja um banho de morno mais rápido. Então, um banho mais rápido e hidratar muito após o banho. A ingesta Certo. de água também é importante, então a gente tem que tomar pelo menos 2 litros de água para a gente hidratar mesmo E como também. você disse que nessa época do inverno normalmente se toma menos água, Menos né? água. Mas ao contrário, E tem gente tem que que ainda tomar tem uma bastante, né? resistência à água, principalmente nessa época do ano. Então, uma dica é assim, fraciona esses 2 litros de água em garrafinhas menores, que você tem um controle da água que você está tomando. Ou para quem ainda tem uma resistência muito grande à água, uma dica é fatiar frutas, laranja, maçã verde, põe numa jarra d'água, isso melhora o gosto e a pessoa vai criando o hábito de Coloca tomar um mais água. sabor, né? Exato, e vai criando o hábito de ingerir mais água. Ah, outras medidas importantes é não usar bucha nesse período. O sabonete também é ideal usar um sabonete neutro, um sabonete de glicerina. O sabonete líquido também é mais indicado para quem tem atopia. Certo. Desculpa, para quem tem essa sensibilidade maior, né, esse ressecamento de pele. A gente tem que tomar cuidado com algumas roupas também, então, porque a pele fica mais sensível, então às vezes um casaco de lã também agrava o quadro dessas patologias, né? Pode agravar. Ok. Então usar uma roupa de algodão também é importante, a gente usar uma roupa de Ajuda, algodão né? por baixo. E voltando ao banho, às vezes a gente fica com dó de criança, porque criança quer entrar no banho, mas depois não quer sair. Mas a gente viu aquelas fotos, então a Exatamente. gente tem que ter esse cuidado, né? E Que é tirar do melhor banho também é um cuidado que está é tendo um com a cuidado criança, para né, não ter Caio? uma lesão como aquelas que a gente viu. Doutor, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje conversando com o médico dermatologista Dr. Caio Matos. Caio, você estava comentando agora há pouco a respeito de hidratação. Quem tem pele oleosa também tem necessidade de fazer hidratação? Essa é uma boa pergunta, Luciano, porque as pessoas acham, minha pele é oleosa, não preciso hidratar. Oleosidade é uma coisa, hidratação é outra. Então, assim, hoje a gente tem que hidratar a pele, todo mundo tem que hidratar a pele, mas tem produtos específicos para cada tipo de pele. Então, uma pele oleosa, tem hoje hidratantes que controlam a oleosidade, que são livres de óleo, então é importante hidratar também. E qual seria o hidratante ideal? Tem alguma coisa assim que você possa comentar com a gente? Joia. O hidratante ideal é de acordo com o tipo do paciente. Então, a necessidade que ele tem. Então, a gente tem, hoje em dia, a cosmética melhorou muito. Então, a gente tem vários produtos hoje que têm um acesso, a cosmética é muito melhor. Porque ninguém vai passar um creme que vai ficar cheirando praia, que vai ficar grudento, melecado, né? Principalmente homem. Exatamente, não usa. Falando em homem, o hidratante que você comentou agora há pouco, pode ser usado, deve ser usado por homem, por mulher, por criança? Quem deve usar o hidratante? Todos? Isso, todo mundo deve usar um bom hidratante, né? Tem hoje os hidratantes específicos para cada tipo de pele. Então, uma pele madura, uma pele mais ressecada, tem um hidratante mais pesado, que pode ser em creme, com alguns princípios ativos mais fortes, né, para hidratar mais a pele. Uma pele mais jovem também precisa de hidratação, mas aí a gente tem sérums, tem outros tipos de veículos que podem hidratar a pele também. E para homem também, né? Hoje a linha para homem aumentou muito. Então a gente tem Exatamente, hoje tem demais. uns Né? cuidado com a pele do homem mudou muito. Então a gente já tem até algumas áreas que é específicas
para isso, para cuidar da pele do homem. Então, hidratante voltado para o homem que tem pelo, então é mais fácil. Às vezes tem hidratante que pode usar no banho mesmo, então que é mais fácil do homem usar, né? Então melhorou muito. Ô Caio, e alguns procedimentos no inverno, eles tornam-se, procedimentos estéticos, né? Tornam-se melhores no inverno ou não? Tem alguns que são melhores para a gente fazer no inverno, né? Assim, por exemplo, o botox, o preenchimento, a gente pode fazer o ano todo, porque ele tem uma durabilidade, o botox em média 4, 6 meses, o preenchimento 1 ano e 2 meses, 1 ano e 8 meses, mas tem alguns que a gente precisa evitar o sol, né? Que a gente vai causar uma agressão maior à pele, que aí a gente vai usar os lasers, né? Tem o laser de CO2 fracionado, o de iodo fracionado, Certo. enfim. O peeling, né? Que a gente usa, faz muito no inverno também, por conta de não ter essa exposição ao sol, e a depilação a laser, né, que é importante, não, a pele não pode estar bronzeada. Então, um dos riscos do bronzeamento, da depilação a laser é a pele estar bronzeada, porque o laser ele vai no pigmento do pelo e vai destruir o pigmento do pelo que puxa o laser. Então, se a pele estiver bronzeada, o pigmento da pele puxa o laser antes de atingir o pelo. Então, aí pode dar queimadura. Então, é importante não estar bronzeado e aí, por isso que no inverno é mais fácil da gente fazer esses procedimentos. Alguns procedimentos, né? Menos Menos sol, né? Paciente, no verão, ou menos exposição ao sol, né? Menos exposição ao sol. E no verão sempre tem um convite de praia, piscina, enfim, no inverno fica mais fácil para os pacientes. Né? O Caio, você está comentando a respeito de hidratação de pele. Hidratação labial? É muito importante também, né? Então, hoje em dia a gente tem hidratantes com protetor solar, que aí vai, além de hidratar a pele, o lábio, né, vai também proteger contra o câncer de pele, que é muito comum, o câncer de pele, principalmente o espino celular no lábio inferior. Então é importantíssimo o uso do hidratante, já com filtro solar, melhor ainda. E falando em filtro solar, no inverno também há necessidade do protetor do filtro solar? Sempre, Luciano. Sempre, o né? filtro solar a gente tem que usar o ano todo. Isso é um equívoco a gente achar, hoje está chovendo, está frio, eu não preciso usar o filtro solar. Ou não está em exposição direta ao sol, né? Eu sempre falo com os meus pacientes o seguinte, tem que falar assim, mas eu não tomo sol, não preciso usar filtro solar. Então, se o paciente eu peço para assim, comparar a mão, o braço com a barriga. Então, você vai ver que se você olhar a barriga, geralmente a barriga vai estar uma pele mais protegida, uma pele menos danificada. Aí que você consegue ver a diferença. E aí fala, mas eu não tomei sol, quando você vai para a praia, piscina, você toma sol no todo, né? Então, assim, essa é a exposição do dia a dia. Então, do dia a dia, inclusive sair de casa, ir para o trabalho e tal, não está ali para ter exposição ao sol, mas está tendo exposição. Exato. Eu vou ficar em casa hoje, não vou passar filtro. Mas aí você vai até o portão conversar com um amigo, vai até tomar um café, enfim. O sol ele é acumulativo, isso que é importante a gente saber. O sol é acumulativo. O sol da vida toda, ele leva a danos que são cumulativos. Então, por isso que é importante o uso do filtro o ano todo. E mesmo com nuvem, a nuvem bloqueia 20% mais ou menos da radiação ultravioleta. Doutor, então, se você puder explicar para os nossos telespectadores como usar o filtro solar corretamente, que eu acredito que muita gente não usa corretamente o filtro. Isso, é importante, o filtro é importante que você use ele, a quantidade ideal do filtro é importante, então, em média, o uso correto é de 2 miligramas por centímetro cúbico. O que é isso na prática? Então, uma colher de chá, mais ou menos, para orelha, rosto, pescoço, nuca, não esquecer da nuca, né? E uma xícara pequena de café para o restante do corpo. Aplicar pelo menos 30 minutos antes da exposição solar. Eu indico pelo menos um fator de proteção 30, de 30 em diante, já está um fator bom. Além disso, usar óculos. Hoje em dia tem roupas com proteção solar também, então a trama é mais densa, tem uma película protetora que isso também ajuda. Né? Evitar o sol de 10 às 4, que é o sol que vai causar um dano maior para a pele. O fator de proteção solar, ele seria o mesmo usado na criança e no adulto? Ou tem diferença para a criança, Caio? A criança a gente usa o filtro solar a partir de 6 meses de idade, antes não. Então, a partir dos 6 meses a gente pode usar e pode ser o mesmo. Assim, tem específicos, né? O filtro tem específicos para criança, para adulto, é o que a gente conversou. Cada tipo de pele tem uma indicação de um tipo de filtro. Mas o fator de proteção 30 tá bom. É um fator que protege bem, sim. Tanto o bebê quanto o adulto. Sim, depende muito da exposição que você vai ter. Então, se é um paciente, um trabalhador rural, vale a pena você usar um filtro um pouco mais forte, né? Um pouco mais alto, né?
Porque até o 30... Muito tempo exposto, né? Muito tempo exposto. Ou você é um atleta, enfim. Quanto maior a exposição que você vai ficar, maior você põe o filtro. Doutor, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com o nosso convidado médico dermatologista, Dr. Caio Matos, e também neste bloco a presença da Thaís com as nossas perguntas, né, dos nossos telespectadores. Thaís, prazer também tê-la aqui no programa conosco. Doutor, é um prazer meu participar e eu já estou recebendo a participação dos nossos telespectadores. Daqui a pouco eu vou deixar o endereço para o pessoal de casa que também queira participar. Isso é bom, né, Thaís? Doutor Caio, vamos comentar um pouquinho com os nossos telespectadores, né? Você comentou a respeito das doenças de pele e como fazer o autoexame da pele. Ótimo, pode ser? Claro. O autoexame, assim, você tem que verificar todas as pintas que você tem no corpo, né? E aí a gente tem uma regrinha que é ABCD. Então você vai olhar as pintas e vai observar. O A, o que é o A? O A é de assimetria. Então você vai ver, passar como se fosse um diâmetro, dividir a lesão no meio, certo, e vai ver se uma parte, se elas são iguais ou são diferentes um lado do outro. O B é as bordas, né? Se a borda é regular, se a borda é irregular. Então o irregular ele tem um indício de malignidade, né? O C, cor. Então, se a lesão tem mais de um pigmento, tem várias cores numa lesão só. O D é o diâmetro. Então, lesão maior do que 6 milímetros é uma lesão suspeita, né? E o E, evolução. Se é uma pinta que não doía, não coçava e agora coça, dói, aumentou. Tudo isso são indícios de malignidade, mas não quer dizer que seja um câncer de pele, né? Então não precisa deixar ninguém preocupado, né? Não. Quem estiver nos assistindo, procure o médico na dúvida. Exato. E aí, assim, porque dependendo da lesão, a gente usa até dermatoscópios, lupas, alguns aparelhos que ajudam a gente no diagnóstico, né? Então, e não esquecer de olhar região palmar, plantar, né, na planta do pé, que é um local que às vezes passa despercebido. Unhas, então tem um tipo de câncer de pele que dá na unha, que é uma alteração na unha, mas também tem um nevo que também dá essa alteração na unha, então quem tiver não é para ficar preocupado. Ninguém fica preocupado, né, Caio? Senão tá todo mundo apavorado, né? Ter esses cuidados e aí procurar o seu dermatologista, e, enfim, para ter o diagnóstico definitivo, né? Eu trouxe algumas imagens de alguns tipos de lesões que a gente pode ver no dia a dia, né? Nesse quadro aqui, todas essas lesões são melanomas. Então, aquela regrinha que a gente falou do ABCD fica nítido ali. Então, a gente vê que a borda ela é irregular, são lesões assimétricas, pode ver mais de uma cor numa lesão. Então, são lesões suspeitas de melanoma, né? Nesse caso, é um melanoma. E aí é importante a gente procurar o dermatologista para poder diagnosticar. O melanoma é importante a gente falar que o melanoma ele é o tipo de câncer mais grave, né? Dos tipos de câncer de pele é o mais grave. E ele pode levar a óbito, pode levar a metástases para outros órgãos, mas que, se diagnosticado precocemente, tem uma grande chance de cura. Então, e resolve o problema, o diagnóstico precoce ele é fundamental para o prognóstico da doença, né? Para a evolução da doença. Certo. Tem mais algum slide? Esses daqui é um outro tipo de câncer, que é o carcinoma basocelular, também que é muito comum. Esse é mais a exposição prolongada ao sol, também é um fator que é agravante para o carcinoma basocelular. E o tratamento desse é cirúrgico também, né? Certo. E tem mais esses daqui são lesões benignas. Então, por isso que eu falei, às vezes você olha uma lesão e ela parece ser uma lesão maligna, mas é uma lesão benigna. Então, por isso que é importante o acompanhamento, a dermatoscopia, tudo isso para a gente poder acompanhar a evolução das lesões, né? Então, nem toda pinta ela é maligna, mas precisa ter um acompanhamento. O Caio, inclusive, muitas pessoas têm o hábito, né, de coçar a pinta ou de cutucar. O que você diz disso para quem estiver nos assistindo? Esse é um péssimo hábito, né? Porque qualquer lesão que você traumatiza frequentemente pode causar uma alteração nas células e aí pode levar a um câncer de pele, sim. Então, não manipular, não mexer. Não mexa. Não mexa. Vá ao seu dermatologista. Exatamente. Não mexa. Caio, toda semana tem as perguntas de nossos telespectadores, pode ser? Claro. Thaís, o que você tem para hoje, então, nossas perguntas? Doutor, já temos várias participações aqui e a primeira pergunta é a seguinte: doutor, é necessário usar protetor solar mesmo na sombra?
Sim, o protetor solar é necessário usar sempre. Então, é importante que a gente crie o hábito de usar o protetor solar. Então, acordou, passa o protetor solar e vai reaplicando durante o dia. Né? Mesmo, não precisa lavar o rosto para reaplicar o filtro todas as vezes. Então, passou, vai passando por cima mesmo. A cada 2, 3 horas, reaplicar. Por que na sombra também é importante? Porque reflete, né? A luz reflete também. Então, você não está exposto direto, mas você tem a radiação que também traz prejuízo para a pele, né? Traz danos para a pele também. Então, reaplicar várias vezes, né? Mesmo no inverno, mesmo chovendo, mesmo em dia nublado, filtro solar sempre. Sempre. Bom, e a segunda, a fotoproteção oral substitui o fotoprotetor tópico? Não, infelizmente não, né? Porque seria uma evolução... Fácil, né? Grande, né? Mas assim, ele é um coadjuvante na proteção. Então, pacientes que ficam mais expostos, é bom, né? Ele ajuda também, mas não substitui o filtro solar, a aplicação do filtro solar. Sim. E agora tem uma pergunta, até uma dúvida minha também, doutor. Quanto à maquiagem com filtro solar, é a mesma coisa de protetores em base tonalizante? Então, depende muito do fator de proteção, né? Então, assim, hoje em dia, a cosmética, como a gente falou no começo, melhorou muito. Então, você tem hidratantes com filtro, maquiagens com filtro, mas geralmente é um fator de proteção muito baixo. Então, não substitui o uso do filtro. E, pensando nisso, já tem hoje filtros com tonalizantes, né? Que tem um fator de proteção alto. Sim. E que tem um pigmento que pode ser usado diariamente, né? Muito legal. Bom, e a outra é a seguinte, bronzeamento artificial é saudável para a pele? Não, o bronzeamento artificial ele é proscrito, né? Assim, não é indicado, ele pode levar a um câncer de pele. Então, no Brasil, não é feito mais bronzeamento artificial. A gente tem esses de câmaras, né? De bronzeamento, esse é totalmente proscrito. Pode ser feito, que a gente não tem problema nenhum, é aquele de jato, né? O de pigmentação. Sim. Esse não tem problema nenhum. Tá? O de pigmento, de jato, que você colore a pele. Então, esse pode ser feito, não tem problema nenhum. Mas de bronzeamento artificial, não. E a última pergunta é quanto ao autobronzeador, doutor. Se o autobronzeador ele faz mal à saúde? Então, o autobronzeador, hoje em dia, também tem... alguns são... tem um cuidado, né, maior, assim. Eles são dermatologicamente testados. Então, pode ser usado, sim. Né? Ele forma mais um pigmento para a pele. Então, o problema maior é a exposição solar, o bronzeamento artificial, isso que não pode de jeito nenhum. Ainda bem que foi proibido, né? E o pessoal tá fora de uso. Não usa mais. Tem mais alguma pergunta, Thaís? Bom, hoje foram estas as participações online, né? E eu gostaria de deixar o endereço de e-mail do programa para o pessoal que esteja nos assistindo e queira participar também. drluciano@programasaudeendia.com.br. A gente vai ter um prazer enorme em receber e estar respondendo as perguntas. Exatamente, né, Thaís? E os nossos convidados também, né? Claro. Doutor Caio, infelizmente chegamos ao finalzinho do programa. Quero te agradecer muito e gostaria, antes de encerrarmos, se pudesse deixar uma mensagem para os nossos telespectadores. Então, eu que agradeço o convite, né? Foi um prazer estar aqui. E de mensagem eu quero dizer que dá para a gente aproveitar as épocas do ano, verão, inverno, só tendo alguns cuidados que a gente comentou aqui, que não vai ter problema nenhum. E lembrando que o protetor solar tanto é usado no homem, na mulher, na criança, em todo mundo. Não é isso, Caio? Doutor Caio, muito obrigado pela presença. Thaís, muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.